Graça e paz a todos. Nessa oportunidade, nós vamos estar falando um pouquinho sobre o tema honra. Nós vemos tanto essa palavra, né? Honrar o Senhor com o dízimo, honrar o Senhor com a oferta, e de atitudes, né? Que nós honramos ao Senhor. E o que a Bíblia fala a esse respeito, sobre honrar, né? Ao Senhor e também honrar aos pais. E eu quero começar falando um pouquinho, né? O que é honra? Honrar significa, a palavra honra, né, ela significa consideração a uma pessoa. A palavra honra no grego, honrar é reverenciar, estimar e valorizar. Então, a honra, ela precede a obediência, ou seja, ela vem antes da obediência. E eu vou mostrar isso para vocês. E eu quero ler primeiro um texto que está lá em Gênesis. Nós vamos ver a atitude, né, de Eva aqui, que antes mesmo dela comer o fruto, ela desonrou o Senhor. Gênesis 3, o versículo do 2 em diante, assim: Disse a mulher à serpente: Do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comeremos. Disse: Nem nele tocaremos, para que não morramos. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o que é o bem e o mal. Por que eu estou dizendo que ela desonrou? Porque a partir do momento em que eu coloco a palavra de alguém em descrédito, né, o que ela fez? Ela desacreditou daquilo que Deus tinha dito. Deus tinha dito para ela que ela poderia comer de todos os frutos do jardim, mas havia um só que ela não poderia comer. E aí, o que ela começa a conversar ali com a serpente, e a serpente diz para ela: Não, Deus mentiu. É isso que a serpente está dizendo. Porque ela disse que Deus falou que o dia que nós comermos, nós morreremos. Aí a serpente vira para ela e diz: Não, certamente não morrereis. Está no verso 4. A serpente diz: Certamente não morrereis. E ela acreditou, então, na palavra da serpente. Então, quando a nossa palavra ela não é ouvida, as pessoas não dão valor àquilo que nós falamos, ou não acreditam naquilo que nós falamos, nós caímos o quê? Em descrédito. Não é verdade? A nossa palavra ela fica desacreditada, porque você se passa por mentiroso. Então, antes mesmo dela comer o fruto, dela pegar o fruto e colocar ele na boca, no sentimento dela, no coração dela, ela já tinha desacreditado da palavra de Deus. E ela agora colocou o quê? O seu crédito, a sua confiança, o seu valor na palavra da serpente. E quando ela come aquilo ali, e ela não morre, porque talvez ela pensou que eles morreriam imediatamente, né? Deus estava falando de uma morte que até então eles não morriam. Uma morte que seria física, né? Porque no futuro eles morreram. E também uma morte espiritual, que é a separação do homem de Deus. E aí, o que acontece com ela? Ela não come, ela ainda vai lá para o Adão e ela dá o fruto. Será que o Adão ele simplesmente pegou e comeu? Ela disse: Olha, a serpente falou que nós não vamos morrer. E Adão também agora acreditou naquilo que a serpente falou e naquilo que a mulher falou. Então, para ele, Deus ficou em descrédito duas vezes, porque ele preferiu acreditar em duas palavras do que, né, tanto na palavra da serpente como da mulher, que deu para ele o fruto e ele comeu. Então, olha você ver, antes mesmo da desobediência, veio o que? O descrédito. Então, assim como o descrédito, ele traz a desonra, porque Deus ali estava sendo desonrado naquela hora, como também a obediência traz a honra. E eu quero ler mais um texto para você ver como que a falta de honrar, ela traz consequências. Aqui no livro Desculpa, eu quero ler lá em Mateus 13, vamos achar aqui? Isso, Mateus 13, o 37 e o 38. Diz assim: Jesus, quando ele vai em Nazaré, na sua cidade natal, fala assim, olha: E escandalizaram-se nele. Jesus, porém, lhes disse:
Não há profeta sem honra, a não ser na sua própria casa, ou na sua própria terra, ou na sua própria pátria. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Ou seja, desonra é incredulidade. Jesus falou ali, não tem honra na sua própria casa. E como Jesus não foi honrado ali, a cidade não foi abençoada. O povo não foi curado. O povo não foi liberto. Por quê? Porque o princípio de honra foi quebrado. A honra, ela precede a bênção. Quando nós honramos, nós somos abençoados. Então, a honra precede a bênção. Jesus não foi honrado ali e muitos milagres. E o povo ficou o quê? Em prejuízo. O povo não foi abençoado, o povo não foi liberto, o povo não foi curado, o povo não viu nenhuma maravilha do Senhor ali, porque eles não acreditaram. E Jesus fala que isso é o quê? Desonra. Desonra, incredulidade é desonra quando você não acreditou naquela pessoa, quando você não deu crédito. Por isso eu digo que Adão e Eva, eles desonraram a Deus. Antes de desobedecer, eles desonraram. Esse povo aqui desonrou e não recebeu a bênção. Ficaram com a maldição. A maldição da doença, a maldição dos demônios lá, da possessão maligna. Por quê? Porque eles não creram em Jesus, eles não acreditaram em Jesus. E Adão e Eva fez a mesma coisa, eles não acreditaram na palavra de Deus. Eles preferiram ouvir a palavra da serpente, a voz da serpente. E aí, a partir do momento que nós desonramos ao Senhor, o próximo passo é a maldição. O próximo passo é a desobediência. Assim, quando nós honramos, o próximo passo é a obediência. E aí nós vamos ver outro papel, né, que Deus ele nos manda, é honrar o quê? Está lá em Efésios 6, 1 e 2, quando o Senhor diz, né, honra teu pai e tua mãe, para que viva longos dias sobre a terra, e para que tudo te vai bem. Tudo te vá bem. Olha que princípio maravilhoso que nós temos para sermos abençoados, viver longos dias na terra e viver longos dias na terra com prosperidade, porque aqui diz que tudo te vai bem. Então, quando eu honro pai e mãe, esse princípio faz com que eu alcance bênção em todas as áreas da minha vida, porque a palavra diz, fala, em tudo te vai bem. É o quinto mandamento, e é um mandamento que é o primeiro mandamento com promessa. Quando Deus fala lá em Êxodo 20, honra teu pai e tua mãe, para que o quê? Viva longos dias sobre a terra. Em Efésios, aí fala, para que tudo te vá bem. E o que acontece quando nós quebramos esse princípio? Olha o que acontece. Quero ler um texto em Provérbios 20, 20. Provérbios. Provérbios 20, 20. Fala assim. Não digas. Peraí, tô lendo do. O que amaldiçoa seu pai ou a sua mãe, apagar-se-á sua lâmpada em negras trevas. Olha para você, o que amaldiçoa seu pai ou sua mãe, apagar-se-á sua lâmpada em negras trevas. Ou seja, a pessoa ela fica cego espiritualmente, ele fica sem direção. Nós podemos ver esse exemplo na vida de Sansão, que está lá em Juízes, se você quiser conferir depois, Juízes 14, 3. Deus já havia dado na lei que o povo de Israel não poderia se misturar com os cananeus, né? Que eram os povos lá da terra, os filisteus, os amorreus, os moabitas e todos aquele povo, os fariseus. E aí, o que acontece? Sansão vai lá, vê uma filisteia e se apaixona lá, diz que quer casar com essa filisteia. Chega para o pai, para a mãe e fala. E o pai vira para ele e fala assim, mas não há mulheres em Israel para que tu vá procurar mulher no meio desses incircuncisos filisteus? Ele vira para o seu pai e fala, ela agrada aos meus olhos. E aí foi o princípio da cegueira de Sansão. O casamento de Sansão não durou uma semana. Não durou uma semana. A mulher com que ele casa, depois ela é dada para o seu companheiro. Se você quiser, vai acompanhando a história a partir de Juízes 13, que você vai ver a história de Sansão. Depois Sansão se mistura com as prostitutas, até que ele chega a ficar cego de amor por uma prostituta chamada Dalila. E ali ele começa também a
a quebrar, faz uma ligação de alma com aquela mulher, e aquela mulher vai ludibriando ele, enganando ele, porque ele estava cego espiritualmente, até que ele abre o seu coração e fala que a força dele, né, era porque ele era nazireu. A força não vinha do cabelo, irmão, a força vinha de Deus. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo se apossava de Sansão. O Espírito Santo vinha sobre Sansão e ele tinha uma força sobrenatural. Não era por causa do cabelo, era por causa da aliança que ele tinha com Deus. Ele foi escolhido desde o ventre da mãe, desde o ventre. E o anjo apareceu e disse até o que ela podia ou não podia comer para aquela criança, porque aquela criança era uma criança separada, ela começaria a livrar Israel dos filisteus, de tudo aquilo, de toda a opressão dos filisteus, e ele vai e se ajunta com o inimigo, ele se casa com essa mulher, e no próprio casamento ele é traído por ela, porque ele dá um enigma e ele conta para ela, e ela vai e conta para os filisteus, e aí ele sai de lá, mata os filisteus, depois ele volta, quando ele volta, o pai da moça já tinha dado ela para outro se casar. E aí a história de Sansão, desculpa, só vai um abismo chamando outro abismo. Por quê? Começou quando? Começou com a desonra aos pais. Começou com a desonra aos pais. Quando nós desonramos o pai, pode ter certeza, nós estamos desonrando primeiro a Deus. E depois nós estamos desonrando aquele que Deus nos deu autoridade. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus fala que os filhos são herança do Senhor. Herança é aquilo que nós recebemos sem fazer nenhuma força. Ou seja, os filhos são dados por Deus. Os filhos, antes de você ser do seu pai, da sua mãe, você é de Deus. E quando você desonra um princípio, você está desonrando o seu pai, você está desonrando a Deus. E a palavra está dizendo que aquele que amaldiçoar o pai, a sua vida se tornará em densas trevas. Densas trevas. Olha o que fala. A Bíblia fala em Levítico. Vamos lá, Levítico. Levítico 20. Nós vamos ler também o Êxodo. Deixa eu ler o Êxodo primeiro, que eu já estou aqui no Êxodo, 21:15. Fala assim: o que feria seu pai ou sua mãe certamente será morto. O que feria seu pai e sua mãe certamente será morto. O que o Senhor falou? É a mesma sentença que ele deu no Éden. O dia que vocês desobedecerem, vocês morrerão. Então, o que ferir? Hoje, né, você pode ferir esse princípio de pai e mãe, de desonrá-lo. E às vezes o ferir aqui não é só uma agressão física. Ferir hoje, né, às vezes a gente fere com palavras, a gente fere com atitudes, a gente fere desonrando. E aí, atrás de nós vai vir um monte de maldição, como aconteceu com Sansão. Como aconteceu com Sansão. E nós podemos ver aqui, né? Tem outro exemplo lá na Bíblia, que está lá em Gênesis 9, versículo 22, por ali, que foi Cão. Cão, né? Cão, ele descobriu a nudez do seu pai, Noé, e saiu lá fora e envergonhou o seu pai. Contou para todo mundo o que tinha acontecido. E aí, sabe o que aconteceu? Quando o seu pai acorda, ele amaldiçoa Canaã, o seu neto. O filho, né, de Cão. Ele amaldiçoa. Ou seja, a maldição alcança, olha para você ver, alcançando as gerações. Talvez você tenha desonrado seus pais, você não pensa que isso pode vir sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida da sua descendência. E aí, Canaã se torna o quê? Maldito. Fala, servo dos servos será Canaã. Ser servo não era maldição, mas servo do servo é escravidão. Ou seja, Canaã estava sendo amaldiçoado. Por quê? Porque envergonhou o seu pai. E quantas vezes nós envergonhamos os nossos pais, falando deles para as pessoas, né? Envergonhamos ele com atitudes, atitude que envergonha os pais, né? Quantas filhas aí, a mãe fala, olha, não faz isso. Hoje os filhos estão prostituindo dentro de casa. É tanta desonra para os pais, mas o problema maior é que o pai fica ali ferido e magoado, mas ele não sabe que ele está ferindo um princípio
que pode trazer sobre a vida dele muita bênção, mas que também pode trazer sobre a vida dele muita maldição. Muita maldição. É bíblico. Nós vemos esses exemplos. Olha o que ele fala, Levítico 20, verso 9. Nós estamos aqui em Êxodo, né? Vamos lá em Levítico. Versículo 9. 8, 9. Quando um homem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Amaldiçoou seu pai ou a sua mãe, o seu sangue estará sobre ele. Olha para você ver. Nós falamos que aquele que ferir, agora o que amaldiçoar, todos tinham sentença de morte. Hoje nós podemos entender porque tantas vidas são ceifadas, quantos jovens morrem prematuramente. Quantos jovens morrem prematuramente? Porque tem ferido o princípio de honrar pai e mãe. Quantas vezes, né, a pessoa até... E o princípio de prosperidade, de que tudo te vai bem. Às vezes sai de casa, né, desonrando os pais, e aí vai casa, não consegue viver um casamento feliz, porque quebrou um princípio e é necessário fazer o caminho de volta. É necessário fazer o caminho de volta. E às vezes... repete tudo na vida dela, repete tudo na vida dele. Por quê? Porque não respeitou, porque não foi. E uma coisa que eu sempre falo, se a moça não é boa filha, não vai ser boa esposa. Se o rapaz não é bom filho, não vai ser bom esposo. Não vai ser. Então nós temos que procurar a cumprir aquilo, os mandamentos do Senhor, e eles não são penosos. Princípios de saber que foi seu pai e sua mãe que te gerou. Às vezes a gente atende pessoas que eles chegam, eles falam tão mal do pai, da mãe. Ah, eu sou assim, meu pai me batia demais, meu pai fez isso, meu pai fez aquilo, mas dá vontade de falar assim, ô querido, teu pai te gerou, teu pai te sustentou, teu pai te deu comida, te deu roupa. Se você está aqui nesta terra, se você está aqui, é porque seu pai, ele... você não foi abortado, seu pai cuidou de você. E as pessoas têm essa tendência a olhar só o que aconteceu de ruim, o que o pai fez de ruim, não vê o que o pai fez de bom. E é tempo de nós olharmos para as escrituras e começar a honrar a Deus e honrar os pais. E não só pai, quero continuar esse vídeo na próxima semana falando de outras pessoas que Deus nos manda, a palavra de Deus nos manda honrar. E eu quero, né, ler mais um texto que está lá em 1 Timóteo. 1 Timóteo. O vídeo vai ficar pequeno, né? A gente não tem muito tempo para falar, mas eu quero que você só entenda isso, que há um princípio, e os princípios bíblicos, eles não... O princípio de honra é para te abençoar. É para te abençoar. 1 Timóteo 5, 3 e 4 fala assim, honra as viúvas que verdadeiramente o são. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, os netos também tem que honrar. Aprendam primeiro a exercer piedade para com os da sua própria família e a recompensar seus pais, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Isso é bom e agradável diante de Deus. Então nós precisamos honrar com atitudes, com atitudes. Com atitudes. Eu, né, desonrei meu pai porque eu saí de casa, brigada com ele. Passei alguns dias sem conversar com ele, sei lá, não sei se dias, semanas, não me lembro. Mas graças a Deus que eu pude fazer o caminho de volta, pude ajudar a cuidar dele, né, no seu tempo de enfermidade, de velhice, até que ele veio falecer. E eu sei que, né, o Senhor, ele pôde... poder curar, né, essas feridas que eu tinha em relação ao meu pai. E Deus trabalhou na minha vida. E eu sei que Deus, ele vai trabalhar na vida de cada um. E às vezes não é palavra não, só palavra não, irmãos. Não é só ir no dia das mães, lá na casa da sua mãe, levar aquele monte de menino, soltar tudo lá e deixar aquela casa toda suja para ela limpar ainda, não. É honrar ela todos os dias. É honrar seu pai em todos os momentos que ele precisa. Honrar, né, dando também, ofertando na vida deles,
levando eles muitas das vezes, chamando, oh, vamos minha mãe, vamos meu pai, vamos almoçar fora, vamos fazer um passeio. Não, eles não são nenhum objeto para ser julgado de lado, não. E aqui está dizendo, olha, se ela tem filhos ou netos, se os pais têm filho ou neto, que sejam eles a cuidar. Asilo não é governo bíblico, não. Asilo é governo do homem, porque os filhos pararam de cuidar dos pais. Os filhos não querem mais cuidar dos pais, aí joga no asilo. Mas eles não sabem o tamanho de maldição que está vindo atrás. E a gente tem visto uma juventude perdida, uma juventude cega, uma juventude que hoje tem se perdido. Tem se perdido em prostituição, tem se perdido em drogas, tem se perdido em tantas coisas que nós podemos ver, não é mesmo? Por quê? Porque estão sem direção, porque a cegueira espiritual tomou conta deles, como tomou conta de Sansão, e aí, o que acontece? As maldições alcançam. E para finalizar, irmãos, eu quero ler mais um texto em Provérbios. Provérbios 23, o 23, 22, é rapidinho, vamos ler aqui, 23, 22. Fala assim, ouve a teu pai que te gerou, e não despreze a tua mãe quando vier a envelhecer. Aí tá falando, tá vendo? Você já saiu de casa, seus pais agora são velhos, mas nós precisamos continuar obedecendo. É isso que está dizendo. Ouve o teu pai que te gerou e não despreze a tua mãe quando envelhecer. Não despreze, não coloque no asilo. Não despreze, cuide. E outro versículo para finalizar, o 28, 24. 28, 24. Diz assim, quando os ímpios se elevam, os homens andam se escondendo. Peraí, não é esse versículo não, desculpa, irmãos, é o 24. O que rouba seu pai ou a sua mãe e diz, não é transgressão, companheiro é do homem destruidor. Tá vendo? O que rouba, olha para você ver, o que rouba seu próprio pai ou a sua mãe e diz, não é transgressão, companheiro é do destruidor. Quantas vezes você pega dinheirinho lá do seu pai e da sua mãe, depois eu pago. E nunca paga. Então pede. Você não está pedindo emprestado. Você está pedindo o dinheiro para você. Não é emprestado. Porque esse texto aqui é bem sério. Olha, vou ler de novo para nós finalizarmos o vídeo. O que rouba teu próprio pai ou a sua mãe e diz, não é transgressão, companheiro é do homem destruidor. Provérbios 28, 24. Então, irmãos, espero que vocês tenham aprendido um pouquinho com esse vídeo. E se você foi um mau filho, se você foi aquele filho que desonrou seus pais, se você é aquele filho que nem visita sua mãe e seu pai, que não tá nem aí, que fala mal deles, que quando ele vai te chamar a atenção, velho, você é careta, você não sabe de nada. Irmãos, conserta. Pede perdão a Deus, pede perdão para os seus pais e muda de atitude, honra eles, honra, a palavra de Deus está falando honrar, eu vou ler novamente, o que é honrar? Honrar é ter consideração, honrar é reverenciar, estimar, é valorizar, tudo isso é honrar. Então, se você não tem honrado, comece a honrar, porque essa honra vai trazer sobre você vida longa e prosperidade. Amém? Que o Senhor continue falando ao teu coração.